Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar hoje o artigo 147A do Código Penal, denominado agora de perseguição, ok? Vejam, ontem nós tivemos aí o início da vigência da Lei 14.132, de 31 de março, né, que inseriu no nosso Código Penal esse novo dispositivo legal, tá? Portanto, agora denominado de perseguição e inserido no artigo 147A, descrito pelo legislador da seguinte forma. Diz lá o 147A, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. E o 147A, o legislador inseriu a ele uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, cumulada com a pena de multa, ok? Vamos tratar então desse assunto para atualizarmos aí a matéria. A finalidade deste crime de perseguição é tutelar a liberdade individual abalada aí por condutas que constrangem alguém, qualquer pessoa, a ponto de invadir severamente a sua privacidade e de impedir a sua livre determinação e o exercício de liberdades básicas. Veja, o Decreto-Lei 3.688 de 41, também conhecido como Lei das Contravenções Penais, trazia lá no seu artigo 65 uma infração penal denominada perturbação da tranquilidade. Com a nova lei, que inseriu no Código Penal o artigo 144A, o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais foi revogado. E o então artigo 65 descrevia a perturbação da tranquilidade como sendo a conduta de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por acinte ou por motivo reprovável. E a pena, como era uma contravenção penal, era uma pena simples, né, de 15 dias a 2 meses ou multa. E ele já estava tão antigo, né, tão ultrapassado, que a multa era de 200 mil réis a 2 mil contos de réis. Né? O que vocês já percebem era insuficiente, né, ultrapassado e com proteção totalmente deficiente devido aos graves efeitos psicológicos que a conduta produzia na vítima. E daí, então, a razão, o motivo da sua revogação. Primeira pergunta, que já se extrai do artigo 144A do Código Penal e o revogado da Lei de Contravenções Penais, artigo 65, é como ficarão os processos, as ações de perturbação da tranquilidade que estão tramitando, tá? Caso exista alguma delas tramitando. E aí nós já encontramos aí dois posicionamentos a respeito desse assunto. O primeiro deles é de que essas ações penais de perturbação da tranquilidade continuam a tramitar normalmente, uma vez que esta revogação trazida pela nova lei ao artigo 65 do Decreto-Lei 3.688, ela não gerou a abolício crimes. Portanto, é uma revogação do artigo 65 com continuidade normativo típico. O que significa isso? Significa que a conduta ilícita só mudou de lugar, saiu da contravenção penal e foi para o Código Penal. Deixou de ser uma contravenção e passou a ser um crime. Tá? Portanto, para que fique fácil o entendimento de vocês, a conduta só mudou de lugar, só mudou de artigo. Esta seria a forma mais simples de entendimento do que vem a ser a continuidade normativo típico. Portanto, houve uma revogação sem abolício crimes, com continuidade normativo típico. Tá? No entanto, é preciso observar que a perseguição, artigo 147A, é novatio legis impejus. A pena é a mais grave. Tá? Portanto, ela torna-se irretroativa, com base lá no artigo 2º do Código Penal. Portanto, o artigo 75 da Lei de Contravenções Penais passa a ter extratividade ultrativa.
Portanto, mesmo após ter sido revogado, ele continua sendo aplicado aos fatos que ocorreram durante a sua vigência. Essa é a primeira observação, é o primeiro questionamento quanto ao novo dispositivo inserido aí no Código Penal. Uma segunda corrente doutrinária vem entendendo que a contravenção era uma infração penal mais grave, mais abrangente, não mais grave, mais abrangente. Tá? Por que mais abrangente? Porque protegia a tranquilidade social e não a mera perseguição. Portanto, para os defensores desta tese, desta corrente, eles mencionam que havia a contravenção no fato do agente ficar, por exemplo, o dia inteiro ligando para a vítima, perturbando a vítima, assim como havia também a contravenção se o agente, se o sujeito ligasse lá o som automotivo direcionado para a casa da vítima e ficasse lá o dia todo com o som em alto volume. Tá? É óbvio que deveria fazer isso com a finalidade do artigo 65, ou seja, por assinte ou por motivo reprovável. Caso contrário, isso poderia gerar lá o crime de perturbação do sossego, que está lá no artigo 42 da LCP. Então, para esta segunda corrente doutrinária, a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais gerou uma causa de extinção da punibilidade pela abolício crimes, ok? Então, dois entendimentos a respeito deste assunto. Cuidado, importante esta informação aí para vocês. Vamos agora adentrar aos elementos típicos do 147A. O legislador coloca lá como a ação nuclear o verbo perseguir. E o que significa perseguir? Significa ir no encalço, importunar, transtornar, incomodar alguém. Alguém, qualquer pessoa. Portanto, nós estamos diante de um crime classificado como sendo crime comum, ok? Perseguir alguém reiteradamente. O que significa esse reiteradamente? Significa que essa perseguição para gerar o crime do 147A precisa ocorrer de forma ostensiva, contumaz, obstinada, incansável, obsessiva. Alguns já até mencionam que nós estamos diante de uma perseguição obsessiva. Tá? Esta é a situação pelo fato do legislador mencionar perseguir alguém reiteradamente. Portanto, essa perseguição precisa ser capaz de desestabilizar a rotina da vítima. É considerado crime habitual. Logo, não basta um único ato perturbador para consumar o crime. Tá? Para consumar o crime é necessário a reiteração de atos. Tá? Mas nada impede, se houver um único ato perturbador, dependendo de como esse ato ocorra, gerar o crime de ameaça, do artigo antecedente, ou seja, do artigo 147 do Código Penal e não do 147A. Atentem-se a esse detalhe. E o legislador menciona lá também, reiteradamente, por qualquer meio. Então, perturbar alguém reiteradamente por qualquer meio. Esse qualquer meio, pessoal, significa que pode ser por meio físico ou por meio virtual. O que vem a ser o meio físico? O meio físico pode ser uma perturbação por escrito, por palavras, por gestos, por símbolos. Pode até mesmo ser enviando flores ou presentes, como subterfúgio aí para intimidar a vítima ou para provocar na vítima a sensação de que ela está sendo espreitada, que ela está sendo acompanhada diariamente, dioturnamente, tá? Portanto, nada impede de se usar esses subterfúgios para dizer, olha, era um procedimento carinhoso, não era uma perseguição, mas na verdade quando ele caminha flores, ele está dizendo, estou aqui, estou te acompanhando, tá? Então, pode ser de forma física, mas é também muito comum hoje, e por isso até a necessidade de transformar em crime esse comportamento, muito comum da forma virtual, o meio utilizado ser o virtual. Ou seja, pode ser por ligações telefônicas, por redes sociais, por aplicativos, por mensagens, por e-mails, enfim, uma série de meios, de formas virtuais proporcionadas hoje para que o indivíduo persiga reiteradamente a vítima. Tá? A conduta do agente aqui já mencionei para vocês, qualquer pessoa, pode atingir a vítima esta também qualquer pessoa,
e o legislador já determina isso lá na descrição do tipo legal, de 3 formas. Essas formas já vêm especificadas lá no próprio artigo 147. Quais são elas? Ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Vítima esta, qualquer pessoa. Vamos fazer uma análise rápida sobre cada uma dessas condutas aí descritas pelo legislador. A primeira delas, ameaçando a integridade física. Portanto, aqui, quando o legislador menciona ameaçando a integridade física, veja que ele incorporou a ameaça. E, portanto, esta conduta do agente deve gerar temor à vítima. Exemplo, né? Ameaçar de agredir, ameaçar de matar, são comportamentos que geram medo, que geram temor à vítima. Mas nada impede também da ameaça ser de forma a atingir psicologicamente a vítima. É uma ameaça psicológica, portanto, são comportamentos que geram na vítima um estado de ansiedade, que degrada o seu estado emocional, como, por exemplo, ficar pressionando a vítima constantemente. Esses são os comportamentos, ou esse é um dos comportamentos indicados pelo legislador. O segundo que ele menciona aí é o de restringir a capacidade de locomoção da vítima. Veja que não se trata aqui, tá, de privação da liberdade, porque nós temos um tipo penal já específico lá, né, que é o sequestro ou cárcere privado. Tá? Nós não estamos, quando o legislador menciona restringir a capacidade de locomoção, ele não está se referindo àquela conduta descrita lá no artigo 148 do Código Penal, mas sim de inibir a vítima pelo temor provocado pelos atos impertinentes daquele indivíduo que sempre se faz presente com manifestações importunas. Tá? Então, por exemplo, né, persegue, tá, e se faz presente em todos os lugares que a vítima se encontra. Tá? Então ele vai perseguindo a vítima está num bar, ele está num bar também. A vítima senta numa determinada mesa, ele senta numa mesa próxima ao local em que ela está. Ela vai a um restaurante, ele também vai ao restaurante. Ela vai ao shopping, ele também vai ao shopping. Ela vai numa festa na casa da amiga, ele fica próximo à casa da amiga, a observando. Ou em qualquer outro lugar em que a vítima esteja, ele também se faz presente. Qual é a finalidade quando ele age desta forma? É justamente para limitar a liberdade de locomoção dessa vítima. Ou seja, para que com a presença física dele, sujeito ativo, a vítima começa então a não frequentar mais aqueles ambientes, a não frequentar mais aqueles locais, ok? E a última conduta aí descrita pelo legislador no artigo 147A é invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Veja que pode ser qualquer ato que iniba a vítima de desempenhar as suas atividades cotidianas, como, por exemplo, o sujeito ativo ficar rondando a casa da vítima, ou ficar rondando o trabalho da vítima. Então, ele para lá na esquina, próximo ao local de entrada e saída da empresa ou do ambiente de trabalho da vítima, ele fica lá, ou em cima da moto, ou em cima da bicicleta, ou embaixo de uma árvore, ou com o carro estacionado nas proximidades. Assim como também pode gerar essa conduta daquele indivíduo que fica fotografando ou filmando a vítima onde quer que ela esteja. Ou fica espiando-a pela janela da casa,